Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Por que é que Deus nos fez macho e fêmea? É interessante que os homens querem que as mulheres se comportem ou sejam ou tenham características mais semelhantes ao homem, e por outro lado as mulheres querem que os homens tenham características mais semelhantes às da mulher. Vejamos então brevemente uma lição que aprendemos da criação dos animais, da criação que Deus nos deu. É uma história que eu li acerca de um búfalo e de uma borboleta. Imagina um búfalo, representando o homem, desculpe-me, que está num campo de flores, flores amarelas bonitas. E então também imagina uma borboleta bonita que representa uma mulher, no mesmo campo de flores amarelas, que voa à volta de flor a flor, de uma para a outra. Então fazemos aqui uma pergunta. Será que o búfalo sabe que está realmente esmagando as flores debaixo dele? A resposta está clara que não. Mas será que o búfalo pisa as flores intencionalmente? Não. Se você vai pôr uma pedrinha, que representa, digamos assim, uma irritação, por exemplo, podia ser como exemplar de uma observação prejudicial a uma pessoa, se você põe uma pedrinha ao lado do búfalo, o que é que ele sente? A resposta é nada. Quando, por exemplo, há uma tempestade e surge o vento e sopra forte no campo, vai mover o búfalo? Não. Ele fica ali como se nada tivesse a acontecer. Por outro lado, a borboleta, ao contrário do búfalo, que anda pelo campo calmamente, esmagando as flores. Para a borboleta, as flores representam a vida inteira da borboleta. Representam o seu entorno, o seu ambiente, a sua casa. Quanto à pedrinha, que representa uma observação ou um comentário doloroso assim a uma pessoa, se você põe essa pedrinha na asa da borboleta, esta asa que é muito delicada, vai aleijar a borboleta. E ela vai cair ao chão e vai, mais provavelmente, de certeza, a matar. Quando os ventos fortes sopram uma vida no campo, a borboleta perde todo o controle e é muitas vezes varrida pela tempestade. Então vamos chamar a isso, digamos assim, um drama na casa. Senhoras, desculpem, que se houvesse um grande drama na casa. Vamos analisar isto um pouco mais, por favor. O homem foi criado para ser um fornecedor forte e um protetor. Ele foi construído para ser assim, por dentro e por fora. Foi de maneira que o homem foi construído por Deus. O homem é forte e firme. Ele não parece ser perturbado pelas várias circunstâncias à volta dele. E ele nem sempre se apercebe quando, às vezes, ele pisa nas emoções da senhora. Ele parece forte perante uma tempestade. Por outro lado, a mulher é suave, gentil, orientada pelos seus sentidos e emocional. Ela é construída dessa maneira por dentro e por fora. Ela é a nutridora. As flores, que nem sequer são reparadas pelo búfalo, definem exclusivamente a existência da borboleta. Se você mexe com o seu mundo, o mundo da sua esposa, ela fica chateada. Uma observação sarcástica que é representada por esta
pedrinha, por esta pedra pequenina, pode arruinar o dia inteiro da senhora. Por isso, tenha cuidado com o que você diz, pois pode facilmente ferir os sentimentos da sua esposa. Homens, parem de tentar fazer as mulheres como se fossem búfalos, porque não foram feitas dessa maneira. Homens, vocês apreciam as suaves emoções da sua esposa, quando essas beneficiem a você. Então também as aprecie quando não lhe seja um benefício. Mulheres, por outro lado, parem de tentar fazer os homens borboletas. Eles não foram feitos dessa maneira. As atitudes austeras, sérias, aparentemente indiferentes do búfalo serão muito apreciadas nos tempos difíceis. Apreciadas pelas senhoras nos tempos difíceis. Você, como uma senhora, vai então apreciar aquela capacidade do seu esposo de ser inabalável. E por vezes, aparentemente, um bocado frio, um bocado duro. Isso vai apreciar quando vai trabalhar a seu favor. O que estamos a ver aqui, queridos irmãos, é que cada sexo, o macho e a fêmea, foram formados, foram ligados, como se a canalização aqui dentro de nós, dentro da nossa cabeça, foram ligadas de forma diferente. E fomos, digamos assim, feitos por Deus, especificamente para assumirmos um papel específico na nossa vida. Os homens são construídos para serem fortes e inflexíveis, duros por fora, a fim de proteger e sustentar as suas famílias. As mulheres, por outro lado, são feitas para ser mais macias e mais emocionais, pois são os guardiões e os nutrizes da família. Será que isso significa que as mulheres não são fornecedoras fortes para a família? Não. Será que isso significa que os homens não são capazes de ser emocionais? Não, não pensem nisso. Mas respeitem um ao outro. Respeite e aprecie o seu esposo ou a sua esposa na sua vida, entendendo como eles foram originalmente formados, modelados, criados. Então, e somente então, você pode aceitar a austera e aparentemente atitudes diferentes, atitudes que aparentemente parecem indiferentes do búfalo, ou o ser suave e emocional de sua borboleta. Como dizemos, queridos irmãos, às vezes os homens tentam ou pensam que o mundo seria melhor se todas as mulheres se reagissem como eles. A mesma coisa as mulheres também sentem da mesma maneira acerca dos homens. Mas lembrem-se que os atributos de Deus são distribuídos entre os homens e as mulheres. Ambos têm certos atributos de Deus. Comecemos então a ler, por favor, queridos irmãos, em Gênesis capítulo 2, versículo 20 a 24. Gênesis 2, versículo 20 a 24, diz assim: Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idónea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor tomara ao homem, transformou-a
numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nenhum dos sexos está completo sem o outro. É como duas metades que formam um todo. E porquê? Porque Deus quer que nós aprendamos a cooperação um com o outro. E esta cooperação necessita de regras de governo. Por isso torna-se uma organização física pequenina. A nossa família. Através da nossa família. Deus nos ensina princípios de governância. Sim, primeiro dentro da família. Mas esses são os mesmos princípios que aprendemos dentro de uma organização física maior. Como, por exemplo, a igreja. E esses, ao fim de contas, são os mesmos princípios de governância do corpo espiritual de Cristo, que é a igreja de Deus. Aprendemos e praticamos em casa, nesta organização física pequenina. Aprendemos e praticamos as mesmas coisas nas congregações físicas da igreja. Aprendemos e praticamos as mesmas coisas, os mesmos princípios, as mesmas regras no organismo espiritual, que é a igreja de Deus. E por isso, aprendemos cooperação para trabalharmos um com o outro, para que venhamos a ser uma só carne, venhamos a ser uma só unidade, venhamos a ser um só corpo espiritual de Cristo, que é a igreja de Deus. Todos nós somos membros de um só corpo. Porquê? Porque devemos vir a ser um, como o Pai e Jesus Cristo são um. É o que nos une. O que nos une, está claro, é o Espírito de Deus, que, ao fim de contas, é o amor de Deus, o poder de Deus. E a mente sã, isto é, a mente de Deus, que é moderada e temperada, como lemos em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Então, como lemos aqui em Gênesis, versículo 20, diz assim: deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e todos os animais selváticos para o homem. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idónea. Na Bíblia, da linguagem 2, diz assim: ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens, mas para o homem não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Deus quer que venhamos a ser uma carne. O homem e a mulher juntos para serem uma carne. Continuando a ler então no versículo 20 e 21, então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor tomara ao homem transformou-a numa mulher e a trouxe. Transformou-a, formou desse. A palavra raiz hebraica aí quer dizer, fez como uma casa, uma palavra que vem semelhante a fazer uma casa, a fazer uma família. Assim, Deus, lembrem-se que podia ter criado a Eva como criou o Adão. Como é que Deus criou o Adão? Criou o Adão do pó da terra. Mas não criou a Eva do pó da terra. Por que é que Deus teve este trabalho de pôr um pesado sono sobre o homem? Isto é pô-lo completamente a dormir, como se fosse fazer uma operação. Uma completa
completamente a dormir como fosse, e adormeceu. E tomou uma das costelas, abriu a carne, tirou umas costelas do Adão, não é de mim, não é de você, foi do Adão. Tomou uma das costelas dele e dele formou, dessa costela e dessa carne, formou a Eva. Porque é que ele teve esse trabalho todo de tirar de uma costela, de fazer uma operação? Porque ele não criou a Eva do pó da terra? O que Deus fez, queridos irmãos, foi um tipo de que o casamento, de que o matrimónio deve ser. É importante realçar que vieram de uma carne. Como diz assim, por isso deixa o homem o pai e mãe e se une a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Vieram de uma carne para serem uma carne. Dois seres para serem uma carne. A mulher veio do homem, saiu do homem. E o homem e a mulher devem se tornar uma só carne. Vejam também aqui que diz assim, deixa o homem pai e mãe. Esta palavra deixar, quer dizer afastar-se, deixar para trás, deixar só, deixar livre, separar. Até pode, em certos casos, pode ser usada para abandonar, quer dizer, afastar-se do pai e da mãe. E se une a sua mulher. Esta palavra de unir tem um significado de apegar, agarrar, colar, ficar perto, manter perto, acompanhar de perto. É como uma super cola, ou uma super bonder. É colar para virem a ser uma carne. Deus quer que venhamos a ser uma carne. Porquê? Porque isso tem a ver com o plano de salvação, com o nosso destino. Leiam, por exemplo, a última oração de Jesus Cristo à frente dos discípulos, que ele deu e que foi gravada aqui a oração sacerdotal de Jesus, em João, capítulo 17, versículos 20 a 23, diz assim: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Jesus Cristo está a orar por nós, a pedir para que nós sejamos um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles um, como diz em certas traduções, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vê-se aqui, para sermos um, como o Pai e o Filho são um. Somos muitos membros, somos mais que uma pessoa, mas devemos vir a ser um. Eles têm transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Sim, são duas pessoas diferentes, são dois seres diferentes, mas são um. Deus é um. E o Supremo é o Pai. Ele é o Altíssimo. É mais alto que o outro. Por isso é que ele é o Altíssimo. Para que sejam um, como nós o somos. Nós também devemos ser um. Somos seres diferentes, pessoas, umas são mais, digamos assim, mais altas que outras, em posição, em capacidade, seja o que for, mas devemos ser um. Mas na união matrimonial também devemos ser um. O homem e a mulher são um, mas um é acima do outro. Um é a cabeça e o outro não é. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, a mim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Este é o golo do matrimónio, para sermos aperfeiçoados na unidade. Que esta aprendizagem vai para a igreja, vai para nós entendermos o plano de salvação, o nosso destino, para sermos um. Para que eles sejam um
em nós, foi o que Jesus Cristo diz, para que nós venhamos a ser um no Pai e no Filho, para sermos dessa parte, dessa mesma unidade da divindade da família de Deus. É um significado muito importante. Por isso é que o adultério é um pecado tão grande. Vejam em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Versículo 13 a 17. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13 a 17. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. Também o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder, pelo poder do Espírito Santo. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Os nossos corpos, os nossos corpos físicos são parte dos membros do corpo de Cristo. Somos membros, digamos assim, por exemplo, no nosso corpo temos vários órgãos, vários membros. Temos o fígado, temos os rins, temos as mãos, temos os dedos, temos os pés, temos os olhos, temos a língua. São todos membros, são todos órgãos, são todos, digamos assim, corpos que fazem parte do corpo total, que é o corpo humano. E diz assim: vós sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz, de uma prostituta? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Se tornam uma só carne através do ato do sexo. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É um corpo espiritual, a Igreja de Deus. Por isso, não precisamos ter muito cuidado como nos conduzimos, porque o adultério, como se vê, como fala aqui, é um grande pecado de impureza. Já que estamos aqui em 1 Coríntios, vejam em 1 Coríntios capítulo 11, umas páginas adiante, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, e diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo a cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus, o Pai, o cabeça de Cristo. Vemos esta união de um, em que Deus, o Pai, Deus, Cristo está debaixo dele, o Senhor, e debaixo dele estamos nós, como os homens e as nossas esposas, depois debaixo de nós. Nesse ensino que nos dá, que aprendemos através da união do matrimónio, que somos um, homem e mulher. Somos um, somos iguais. Não é que um seja melhor que outro, somos iguais. Mas há uma questão de governância na família, em que o homem é a cabeça. Deus fez o homem para ser a cabeça. E por isso Deus deu certas qualidades ao homem para cumprir essa função. E, por outro lado, Deus deu à mulher certas capacidades para ajudar o homem a cumprir essa função. Ou, noutras palavras, Deus criou o homem incompleto, com certas necessidades. Essas necessidades são preenchidas pela mulher, para ele poder cumprir a sua função. Então vejamos hoje, queridos irmãos, 5 necessidades básicas dos homens. Necessidades internas que os homens têm. A primeira é que o homem precisa do apoio da mulher. O homem
precisa do apoio da mulher. A cabeça precisa de apoio do resto do corpo. Vejam aqui também Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 22 a 23. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Quando uma mulher se casa, ela se coloca sob a autoridade de seu marido. Mas ela é uma pessoa intelectualmente tão capaz como você. E por isso podem entender que isso é um grande, digamos assim, um grande salto, um grande passo de fé e de esperança da parte da mulher. Entendem isso? É um grande salto de fé e esperança da parte da mulher. Ela pergunta a si mesma se o marido vai ser amoroso, vai ser gentil, vai ser amável, porque ela se submete a ele. Porque ela é tão inteligente e tão capaz como ele, mentalmente e talvez não fisicamente, digamos assim, mas porque vimos que há estas diferenças físicas, mas mentalmente tem certas capacidades de fazer e pensar com boas ideias. E por isso ela tem esta fé, esta esperança que você, o marido, vai ser amoroso para com ela, porque ela se vai submeter assim. É a promessa que fez no matrimónio. Por isso tem esta esperança que você vai ser gentil a ela, que você vai ser amável a ela. E que tristeza é se você se torna duro e exigente. Sim, como lemos aqui, porque o marido, versículo 23, é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Cristo é o Salvador do corpo, que é da igreja de Deus. E o homem deve representar o mesmo exemplo, ser, digamos assim, o Salvador desta uma só carne, desta união entre o marido e a mulher. Deve ser esta pessoa que representa Cristo perante a mulher. Uma grande responsabilidade. A cabeça, metaforicamente, quer dizer que é algo supremo, que é chefe, que é de destaque. No caso de pessoas, ou digamos assim, no caso do marido em relação à esposa, quer dizer que a cabeça significa que ele é o mestre, é o senhor da esposa. Quando falamos acerca de cabeça, e estamos a falar não de pessoas, mas estamos a falar de Cristo, ele então é o Senhor da esposa, isto é, da igreja. Quando nós nos batizamos e estamos na igreja, submetemos-nos à autoridade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. E por isso apoiamos a igreja, que é o corpo de Cristo. Sim, devemos de apoiar a igreja, que é o corpo de Cristo. Todos os membros trabalham para a saúde do corpo. Todos os membros trabalham para a saúde do corpo. Por exemplo, o fígado trabalha para a saúde do seu corpo. Se o fígado não estiver a trabalhar, o corpo vai ficar doente. Se o estômago não funciona bem, o corpo vai ficar doente. Se os rins não fazem a sua função corretamente, o corpo vai ficar doente. Se os dentes não mastigam a comida bem, vai ter problemas nas partes do corpo. Todos cooperam com a sua responsabilidade. Todos se submetem à cabeça e apoiam a cabeça. A cabeça pensa, olha, eu quero comer isto, quero fazer isto, e então apoia a cabeça. Apoio. Apoiar.
Significa que a mulher está do seu lado, submetendo-se a si e apoiando-o. Por isso as mulheres precisam de apoiar o marido. O que está claro é uma lição para a igreja. Mas isso representa o ato de submissão. Como lemos há pouco, em Gênesis capítulo 2, versículo 20, diz, para o homem não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade, que lemos na Bíblia na linguagem 2. Queridos irmãos, o homem não tinha uma ajudadora até quando Deus criou a Eva. Mas uma vez que criou a Eva, o Adão tinha uma ajudadora. Uma pessoa para o apoiar. O Adão estava sozinho e isso não era bom. Sim, porque lembrem-se, tudo era bom durante a criação. Por exemplo, no Gênesis capítulo 1, versículo 4, diz a luz era boa. No versículo 10 diz a terra e os mares, tudo isso era bom. No versículo 12 do capítulo 1 de Gênesis diz que as sementes e as ervas com as suas sementes, segundo a sua espécie, era bom. Depois falou acerca do sol e a lua, dar a luz à terra, que era bom. Depois falou acerca dos animais marinhos e das aves a darem, a procriarem-se segundo a sua espécie, e disse que isso é bom. E depois também falou, no versículo 25, que os animais terrestres a procriarem segundo a sua espécie também era bom. Mas depois disso, disse no versículo 20 de Gênesis capítulo 2, para o homem não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Os animais tinham ajudadores. As plantas tinham. O sol e a lua tinham. O sol tinha uma ajudadora. A terra e os mares. Mas vê-se aqui que o homem estava sozinho. E por isso, quando o homem começou a funcionar como um representante de Deus, isto é, começou a dar nomes aos animais, como vem em Gênesis, capítulo 2, 19 e 20, começou assim a representar o seu domínio pelos animais, como foi-lhe dado a ele o domínio sobre os animais, por isso deu nomes aos animais. Então o homem tornou-se consciente da sua solidão. E Deus, portanto, o pôs a dormir, como lemos em Gênesis, capítulo 2, versículo 21, e criou a Eva a partir da sua carne e do seu osso, da sua costela. E assim Deus decidiu fazer uma auxiliadora idónea. Literalmente, um auxiliar que lhe correspondesse. Ou um ajudante correspondente. E ser um auxiliar ou ser um ajudante não é um termo degradante, pois é muitas vezes usado nas Escrituras para descrever o Deus Todo-Poderoso. Por exemplo, em Salmos 33, 20 diz: a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. No Salmo 70, versículo 5, eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo, ou o meu auxílio, como dizem certas traduções. No Salmo 115, versículo 9, diz: os israelitas confiam no Deus eterno. Ele é a ajuda e o escudo de vocês, como diz na Bíblia na linguagem de hoje. Por isso Deus é a nossa ajuda, é o nosso amparo, é o nosso auxílio, é o nosso ajudante. Por isso o termo ser ajudante, a mulher ser a nossa ajudante ou auxiliar que nos corresponde, ou a nossa auxiliadora idónea, não é um termo, digamos assim, degradante. Nós, os homens, precisamos de ajuda. As mulheres são a nossa ajuda.
o nosso auxílio, o nosso apoio. E por isso, mulheres, precisam de apoiar o vosso marido, o vosso esposo. Nós, como homens, é como se estivéssemos a dizer: mulheres, senhoras, minha esposa, por gentileza, por favor, ajude-me. Os membros da igreja, a igreja que é representado na Bíblia como uma mulher, apoiam, dão auxílio ao corpo de Cristo. Jesus Cristo, como a cabeça, guia a igreja. E enquanto apoiamos a igreja, e quando apoiamos a igreja, estamos a nos submeter a Cristo. Jesus Cristo nos guia e nós o apoiamos, nós o ajudamos. Só há uma ocasião em que a mulher não deve apoiar o marido. Em Atos 5, versículo 29. Atos 5, versículo 29. Atos 5, versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando o marido diz a você para desobedecer a Deus, então você não pode apoiar o marido nisso. Mas como esposa, você apoia o seu marido? Você apoia o seu marido a treinar os filhos? Você apoia o seu marido a manter as finanças direitinhas, para não usar dinheiro demais quando ele pede para não usar? Você apoia o seu marido no emprego dele? O encoraja com isso? Apoia a ele? Homens, por outro lado, isso significa que você deve estar guiando as esposas, liderando. Se você quer que ela apoie, você tem que lhe dar uma direção, uma liderança. Você deve estar a fornecer esta orientação e direção para a família. Você tem que fazer isso. E a mulher então o apoia. Você compartilha com o sonho de vida do marido? Você apoia, como mulher, apoia as decisões do seu marido? Ajuda-o para que as decisões deem certo? Por exemplo, querem comprar um carro, ou querem comprar uma moto, ou querem comprar uma casa, ou mudar de casa, ou mudar de emprego. Homens, é preciso falar com as esposas, discutir estes assuntos, estas decisões com as esposas. Porque são decisões importantes, precisam de discutir isso com as esposas. Não façam isso por sozinhos, sem discutir com a esposa. E devem de chegar a uma conclusão de acordo mútuo. Sim, há ocasiões em que o marido precisa de fazer o que ele acha que é o melhor para a família. Mas tenha cuidado e certifique-se de que o faz por amor à sua família e após devida consideração das necessidades da sua esposa. Certifique-se de que está a fazer por amor pela sua família, se você está a fazer uma decisão unilateral, digamos assim, e que seja após devida consideração das necessidades da sua esposa. Noutras palavras, não tome decisões só porque você tem autoridade. Não tome decisões só porque você tem autoridade. Fale com as suas esposas. Ouça a opinião das suas esposas. Às vezes a opinião dela dá umas alterações à decisão que sejam muito valiosas para o bem da família. Senhoras,
depois de terem feito essa decisão de acordo mútuo, apoiam o seu marido à frente dos filhos. Assim os filhos aprendem este princípio de governo e respeito de quem é a cabeça e quem está a submeter, porque os que estão a submeter estão a apoiar. Se você não fizer isso, isso vai ser como um boomerang contra você. Vai, tira e depois volta e bate-lhe de volta. Por isso é importante apoiar o seu marido à frente dos filhos. Apoie o seu marido à frente dos sogros e à frente dos amigos. Lembrem-se que um homem sente o apoio da sua esposa. Em Provérbios 31, versículo 11 a 12. 31, versículo 11 a 12, diz: o coração do seu marido confia nela. Se o coração do seu esposo confia em você, e não haverá falta de engano. Sim, é uma mulher virtuosa. Mas, por outro lado, ela lhe faz bem e não mal. Ela, por outro lado, ela não lhe faz mal. Porquê? Porque está a apoiar o marido. Vê-se esta cooperação. Vejam também em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 a 15. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 a 15. Sujeitavos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Suportai as autoridades. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem faceis emudecer a ignorância dos insensatos. Queridos irmãos, todos nós devemos ser submissos às autoridades. E aprendemos isto na família, mas temos que praticar isto fora da família. Versículo 18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, ao vosso patrão. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Devemos ser submissos a várias autoridades. Vejam então no capítulo 3, versículo 1 a 5. Mulheres, sede, pois, igualmente, da mesma maneira, submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. A observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Não está a dizer que as senhoras agora devem se vestir mal, não, mas o que está a falar é que o adorno importante, principal, a prioridade do adorno tem que ser interno. Sim, se estamos bem vestidas internamente, isso vai refletir por fora. Mas o importante é o interior. Versículo 4. Seja, porém, o homem interior, isto é, a pessoa interna, esta senhora aqui por dentro de nós, dessa senhora, do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. É este apoio com uma mansidão e uma tranquilidade apoiar o marido, que isso é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Os homens têm a responsabilidade de ser uma cabeça, uma boa cabeça, para a mulher e para a família. Mas não devemos abusar ou desrespeitar os outros membros do corpo. Como cabeça, precisamos de usar todo o respeito. E por isso é importante de irmos então ao segundo ponto, que é o homem
A segunda necessidade do homem é de ser admirado e respeitado. Será que uma mulher, de facto, tem que respeitar o marido? A mulher, de facto, tem que respeitar o marido? Vejam, continuando então no versículo 6, desta secção que estamos a ler, 1 Pedro capítulo 3. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. A atitude de Sara respeitou a Abraão. A igreja respeita a Jesus Cristo. Sim, ele é perfeito. Ele é perfeito. Mas se o seu marido não é perfeito, isso é bem possível que não seja, porque nenhum de nós somos. E por isso não é uma desculpa para não ser respeitado. Mas quando você respeita e admira o seu marido, isso significa que você está interessada nele. Esse respeito significa que você tem um sentimento de grande respeito, honra e estima, e você precisa manter esse respeito, mesmo quando ele está desencorajado, quando ele está abaixo. Vejam também em Efésios, capítulo 5, versículo 33. Efésios 5, versículo 33, diz assim: Não obstante vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido. A esposa respeite ao marido. A esposa, como diz em certas versões bíblicas, diz, a mulher reverencie o marido. Reverenciar quer dizer venerar, tratar com deferência ou uma obediência reverencial. Então você diz ao seu marido: eu admiro você. Você é importante para mim. Eu preciso de você. Como é que eu posso ajudar? Isto é parte desta admiração e respeito pelo marido, que assim está ligado ao apoio. Queridos irmãos, há sempre áreas do homem que você pode admirar, apreciar. Algumas vezes você pode dizer que seria mais fácil admirar se eu morasse ou vivesse com este homem ou com aquele outro homem. Não é verdade. Porque você não conhece essa pessoa. Você não está realmente vivendo com essa pessoa. Deus quer que nós aprendamos dentro da situação em que nós nos encontramos. Mas aqui há uma palavra de caução. Lembra-se que eu disse, Deus quer que nós aprendamos dentro da situação em que nos encontramos, em que nós estamos. Mas há uma palavra de caução aqui. Deixe-me dizer que Deus não espera que uma mulher se mantenha numa situação abusiva. Porque isso não é do Senhor. E por isso, exceto no caso acima, no caso de abusos, Deus quer que nós aprendamos dentro da situação que nós estamos. Um homem precisa de um herói. Precisa ser herói de alguém. O homem, o marido, deve ser o herói da sua esposa. Você, como esposa, precisa demonstrar respeito, apoiar as suas decisões, respeitar o seu esposo como o líder e o cabeça da família. O seu tom de voz demonstra esse respeito. E também é importante haver perdão. Perdão é importante quando ele comete erros. Discuta quando haja divergências. Discuta, fale com ele, faça uma discussão dessas, das divergências, mas faça isso em privativo, isto é em particular, não é à frente de outras pessoas. A terceira característica
que tenho aqui, quero falar da necessidade que um homem precisa, é afeição. O homem precisa de afeição, de amor e carinho. Vejam comigo, se faz favor, em Tito. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 3 a 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Precisam de amar, aprender a amar o marido. A serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Precisamos de ensinar as mulheres mais idosas, ensinar as mais jovens. As mulheres precisam de amar o marido. Sim, aqui há uma instrução. Mulheres, amem o marido. Precisamos aprender lições da igreja. Sim, porque estas lições que estamos a aprender são lições que vão para a igreja também. Quando amamos o marido, aprendemos a amar melhor a Jesus Cristo, a cabeça da igreja. E não devemos amar Jesus Cristo? Está claro que sim. E aprendemos esse amor quando amamos os nossos maridos. Aprendemos isto em casa. Vários especialistas dizem que a sede das emoções no cérebro do homem estão ligadas de uma maneira diferente no cérebro deles, do homem, do que no cérebro da mulher. Por isso a mulher tende a ser um pouco mais sensível e com mais sentimentos, da maneira que foram criadas por Deus. O homem, geralmente, não é tão sensível como a mulher. Mas isso não quer dizer que ele é uma besta, porque ele também tem sentimentos, também é sensível. O homem, por isso, precisa sentir que é especial para a sua esposa. Precisa sentir essa afeição. O homem gosta que a esposa seja carinhosa. Deus fez o homem como um agressor, digamos assim, mais agressivo. Mas, por outro lado, ele não quer que a sua esposa esteja sempre a tomar iniciativa no seu relacionamento, porque ele é que é o agressivo. Mas, por outro lado, aprecia que, ocasionalmente, a esposa toma uma certa iniciativa no romance. Isso mostra ao esposo que você tem interesse no seu marido. Isso também mostra ao seu marido que você deseja o seu marido. Vejam então em 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 a 5. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhante a esposa ao seu marido. Está a falar aqui do ato sexual. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicares à oração e, novamente, vos ajuntares como marido e mulher, sendo um corpo, no ato sexual, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Há muitas tentações no mundo hoje, queridos irmãos, e mulheres, esposas, entendem que os homens normalmente têm desejos mais fortes neste sentido que as mulheres.
E por isso, como uma esposa, seja sábia e entenda isso. Porque os homens querem e precisam de romance da esposa. Por isso, seja uma boa companheira dele. Tenha interesse também no que ele faz. Tenha um interesse comum. Outra necessidade do homem é que os homens têm uma necessidade de ser reconhecidos por seus feitos e pelos seus sucessos. O mundo do homem gira, em grande medida, à volta do seu emprego, do seu trabalho. Por isso, demonstre apreciação pelo trabalho que o seu esposo faz. Ele luta contra o mundo, contra várias atitudes no mundo, contra vários maldizeres e contra várias influências sexuais no mundo. Ele trabalha para sustentar a família e a esposa. Sim, ele nem sempre terá o melhor emprego, mas ao menos ele está a trabalhar. Por isso, então, você está a ajudá-lo, está a ajudar a adicionar à estatura do seu marido? Veja, por exemplo, em Provérbios, capítulo 12. Provérbios, capítulo 12. Provérbios, capítulo 12, versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. A mulher virtuosa está a adicionar à estatura do marido. Mas a mulher que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Talvez ele não diga, mas ele sente. E sente nos ossos. As mulheres precisam aprender por causa disso. Que precisam dar reconhecimento aos feitos e sucessos do marido. E também precisam aprender quando é a melhor altura para se aproximar do seu marido com os seus problemas. Pode haver uma boa altura, pode haver uma má altura. É uma boa altura imediatamente após o emprego, quando ele chega à casa. É talvez uma melhor altura, muito tarde, muito à noite, muito à noite. Ou é, de facto, a melhor altura no meio de um excitante jogo de futebol? As mulheres precisam de ser sensíveis. Precisam de aprender quando é a melhor altura de aproximar os homens com um problema que tenham. Por outro lado, os homens estejam prontos a ouvir, perguntar às mulheres, então o que é que se passa? Alguma coisa te preocupa? Abrem isso. Também ajudem a mulher a fazer isso. O homem quer um feedback honesto. Isto é, um homem quer uma opinião sincera acerca de como ele está a fazer. Ele precisa desta opinião sincera, deste feedback honesto da esposa. Como o homem se sente, é muito afetado como as coisas vão no trabalho, no emprego dele. Se as coisas não andam bem no trabalho e você não mostrar apreciação e encorajamento ao homem, ele então vai sentir um fracasso. Ou ele vai dizer, não vale a pena. E então vai sentir vontade de desistir. Por isso ele precisa do seu apreciamento, do seu reconhecimento pelos seus feitos e sucesso. Precisa da sua apreciação, do seu agradecimento, pelo apoio financeiro dele, pelos trabalhos que ele faz à volta da casa, quando ele ajuda a você na cozinha, quando ele ajuda a limpar os pratos, ou seja que for que ele esteja a ajudar na casa, ou a reparar certas coisas que estão avariadas. Você aprecie e dê as graças, dê-lhe o agradecimento para o encorajar também. Não esteja constantemente a derrubar o marido em contendas e brigas e guerrinhas. Por exemplo, Provérbios 17, versículo 1.
Provérbios 17, versículo 1. Provérbios 17, versículo 1. Diz assim: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes, isto é cheio de comida e coisas luxuosas e luxos, etc., e contendas. Vale mais ter pouco e tranquilidade do que ter muito e contendas e brigas. Por isso, não esteja constantemente em brigas com ele, em contendas. Vejam também no Provérbios 19, versículo 13. Diz assim: o filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contenções da esposa. Você, como a esposa, você está continuamente a resmungar, a dar contenções com o marido, como se fosse um gotejar contínuo. Pim, pim, pim. Um gotejar, umas gotas a caírem do teto continuamente. Um gotejar contínuo. As contenções da esposa. Você precisa ter cuidado, que não esteja constantemente a derrubar o marido em contendas e em brigas. As mulheres precisam, por outro lado, em vez disso, de reconhecer os seus feitos e sucessos dos maridos. É muito fácil às mulheres, às vezes, estarem tão envolvidas com a família, com várias coisas, e que se esquecem de demonstrar apreço aos maridos. Quando você faz isso, você é capaz de colocar os seus filhos antes do seu marido. E o seu marido deve ser antes dos filhos. Todos nós precisamos de apreciação e louvor. E o seu esposo precisa também. E, finalmente, a quinta necessidade que eu quero mencionar hoje é que o seu marido precisa de ser entendido. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento. Os maridos precisam ter discernimento das mulheres, tendo consideração, como mencionei no sermão prévio acerca das necessidades das mulheres. Mas diz aqui, e maridos igualmente vivam com discernimento. Isto é, as mulheres também precisam de discernimento. Se leem esta secção um bocadinho antes, como acabámos de ler há pouco, acerca de serem submissas e do respeito, como do exemplo da Sara, que deu a Abraão, e isso tudo, está a dizer aos maridos, igualmente, tenham este discernimento. Isto quer dizer que as mulheres também precisam ter discernimento. As mulheres precisam de ter um entendimento do que os maridos precisam. Os casais podem viver juntos por muitos anos e não se entendem. Já viram tantas pessoas que vivem e não se entendem. Vão às lojas, ao mercado, estão o marido e a mulher assim mais idosos, estão na zanga um com o outro, dizer palavras assim que são mesmo muito desencorajadoras. Queridos irmãos, precisamos de entender uns aos outros, encorajar uns aos outros, apoiar. E a mulher precisa de apoiar o marido. E por isso a mulher precisa de entender os interesses do seu marido. Precisa de entender as ambições do seu marido. A mulher precisa de entender o que é que motiva o seu marido. Sim, os homens precisam de certos desafios. Os homens estão interessados em certas coisas com desafios, com uma certa challenge, digamos assim, uma certa concorrência, uma certa coisa para vencer. Às vezes as mulheres perguntam,
Porque é que os homens estão interessados no esporte? Às vezes as mulheres pensam que o marido não cresceu. Porque ele quer jogar futebol, basquete. Está claro, deve haver um certo equilíbrio. Mas você tem interesse no que ele gosta, no que ele faz? Se ele gosta, por exemplo, de acampar, você demonstra interesse nisso. Se ele, seja o que for, se ele tenha um hobby, tenha um certo interesse dele, você está interessada no hobby dele? Você conversa com ele acerca do seu emprego, do que ele faz? O homem normalmente é mais agressivo, é mais ousado, mais aventureiro. Ele está pronto para entrar em situações que sejam assim um bocado desconhecidas, digamos assim, e está assim tem mais coragem de experimentar com coisas novas. O homem está interessado na sua carreira, no seu emprego, no seu trabalho. Está interessado em fornecer as necessidades para a família. Você precisa estar interessado. Você, como esposa, precisa estar interessado no que o marido está interessado. Espera Deus que você esteja interessado no que Deus está interessado? O que é que Deus está interessado? Deus está interessado no plano dele. Ele está interessado na igreja dele. Deus está interessado nas atividades que ele tem planeadas para o futuro. E você está interessado nisso também? Está interessado no plano de Deus? Você está interessado na igreja de Deus, nas atividades de Deus, no trabalho, na obra de Deus? Sim, devemos estar envolvidos na obra de Deus. Isso demonstra um certo interesse, demonstra, digamos assim, um entendimento, porque estamos interessados no que ele está interessado. Devemos ter a mesma coisa para com os nossos maridos, esposas. Queridos irmãos, lembrem-se. Lembrem-se que os homens e as mulheres são diferentes. Todos nós temos necessidades básicas. Muitas vezes, essas necessidades básicas se sobrepõem uma com a outra, que isto é, estão ligadas, uma automaticamente é ligada à outra. Nós dois, o homem e a mulher, temos necessidades físicas, temos necessidades psicológicas, temos necessidades emocionais, temos necessidades espirituais. O homem precisa da sua esposa, precisa que ela o apoie. Precisa da admiração e respeito da esposa. Precisa da afecção da esposa. Precisa do reconhecimento da esposa de seus feitos e sucessos. E precisa de entendimento da sua esposa. Queridos irmãos, sim, precisamos entender um ao outro. Lembre-se que, para chegar ao coração da borboleta, você começa com flores na parte da manhã. Ou, digamos, talvez simplesmente um telefonema. Mas para chegar ao coração de um búfalo, precisa lhe dar a liderança, o apoio e o reconhecimento com entendimento e afecção. Deus deu-nos os nossos casamentos, os nossos matrimónios, como um grande campo de aprendizagem para nós. Se os dois, se o homem e a mulher, tentam agradar um ao outro, se eles tentam entender e satisfazer as necessidades do outro e tratam o matrimónio como Cristo trata a igreja, então o nosso matrimónio vai continuar a florescer e a crescer.